Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? É sempre uma alegria muito grande estar em comunicação com todos vocês. E hoje estamos aqui para mais uma mensagem, a reflexão de mais uma mensagem de conteúdo edificante, de informações profundas, deveras consoladora. E eu tenho a imensa alegria de socializá-la com vocês. Mas antes de nós começarmos aqui a apresentar nossa mensagem de hoje, eu gostaria de informá-los que ela vem dos irmãos Vozes, da equipe dos Ostensórios. E ela tem o seguinte título: Má Influência. Assim, a mensagem nos diz: vocês querem saber de uma coisa? Hoje em dia, por mais que se avisa os filhos d'alma sobre os perigos de se desviarem do caminho certo, o caminho da justa medida que traz paz à consciência, que repousa tranquila, o que se vê é gente desviando, largando o cesto de roupa, a mala das lições do bom viver pelo caminho para seguir nu. Porque quem larga a roupa do espírito no caminho da vida vai caminhar ao Deus dará, nu, com uma mão na frente e a outra atrás. Ansiosos, ansiando sem mais saber pelo quê. Perseverar no bem é, pois, cuidar primeiro das coisas espirituais, sabendo que todas as outras coisas serão acrescentadas. O cumprimento exterior dos deveres com a família, com a sociedade, é virtude que até os mais incrédulos podem exercer. O culto exterior com palavras bonitas de fé, de louvor e adoração, até o incauto manifesta. As emoções felizes vêm da beleza das coisas verdadeiramente espirituais. Alcança quem não se perde do foco, quem não vive procurando rotas alternativas, se desviando do caminho certo. Se estamos no Pai e fomos escolhidos pelo Pai para a santidade, optar por conta própria ou influenciado por terceiros, por outra coisa que nos desvie do caminho que o Pai traçou para cada um de nós, do caminho traçado que a cada um deu, para que se aproximasse dele, é desatino. É tristeza da alma que se torna vazia, é loucura. É sabido dos antigos essa verdade, que os súditos dos infernos cultivam facilmente os pecadores e as pessoas fracas, sem personalidade definida, lhes desviando aos poucos do caminho que Deus preparou para cada uma, as lançando nos abismos profundos da perdição infeliz. A salvação é pessoal, cada um dará conta de si. Então, cuidado com má influência, que lhe tirará o tapete e não lhe oferecerá chão onde pisar. Uma observação: o influenciador maligno que habita parasitando descomprometidos com o espiritual desaparece da sua vítima após apoderar-se da sua alma mortal. Irmão Jeremias, Irmãos Vozes, mensagem do dia 2 de fevereiro do ano de 2024. Pois bem, meus queridos, vejam bem o teor dessa mensagem. Ela está aí, o benfeitor espiritual está dando um conselho, avisando aos desavisados, aos desviados, aqueles que
se deixar envolver pelas atrações mundanas e estão se perdendo no caminho. Já vimos que as leis divinas, elas estão, como nos afirma o Espírito da Verdade, na questão 621, elas estão na consciência, escritas na consciência do homem. Quando o homem se desvia desse caminho traçado pelo Criador, ele se perde. Então, aqui no primeiro parágrafo, o benfeitor espiritual, nosso irmão Jeremias, ele nos diz assim: vocês querem saber de uma coisa? Hoje em dia, por mais que se avise os filhos d'alma sobre os perigos de se desviarem do caminho certo, o caminho da justa medida que traz paz à consciência que repousa tranquila, o que se vê é gente desviando, largando o cesto de roupa, a mala das lições do bom viver pelo caminho para seguir nu. Porque quem larga a roupa do espírito no caminho da vida, vai caminhar ao Deus dará, nu, com uma mão na frente e outra atrás. Ansiosos, ansiando, sem mais saber pelo quê. Então, por exemplo, aqui, as questões 621, 630, 649, 650 do Livro dos Espíritos estão nos esclarecendo aqui o que nos está sendo dito pelo benfeitor espiritual. Então, a questão 629 vai nos falar exatamente sobre, nos dar aquela definição de moral e que nós já trabalhamos aqui com vocês, quando Kardec pergunta assim: que definição se pode dar à moral? E o Espírito da Verdade responde: a moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Veja bem o que o Espírito aqui está chamando a atenção. A distinção entre o bem e o mal. Você tem um caminho reto a seguir, de crescimento espiritual, mas bem orientado, e você faz uma opção negativa. Aí o Espírito da Verdade diz: funda-se na observação da lei de Deus. Observar a lei de Deus, as leis divinas. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Quando faz o bem e o bem para o bem de todos. Então, a escolha, existe sempre a oportunidade de uma escolha, mesmo diante de um mundo de provas e expiações. E aqui o conselho do benfeitor espiritual é que, muitas vezes, por mais que sejam orientados, os filhos d'alma, eles fazem uma opção. Às vezes são aquelas pessoas que chegam num lar estruturado, evangelizado, são evangelizados, são bem aconselhados, são amados, são protegidos, mas quando ganham uma pequena oportunidade de se verem livres daquelas orientações, resolvem seguir um caminho completamente contrário. A 630 vai também nos guiar nesse sentido, quando Kardec pergunta: como se pode distinguir o bem do mal? E aqui o Espírito da Verdade responde: o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Tudo que está de acordo com a lei de Deus é o bem. O mal é tudo aquilo que afasta das leis divinas, da lei de Deus.
Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Infratores são todos aqueles que não se permitem ser orientados, ou melhor, mesmo tendo sido orientados, fazem uma escolha negativa. É como aqui o irmão Jeremias coloca tão bem, claramente, porque o que se vê é gente desviando, largando o cesto de roupa, a mala das lições do bom viver pelo caminho para seguir nu. Por que que ele diz seguir nu? Porque ele aqui explica. Porque quem larga a roupa do espírito no caminho da vida vai caminhar ao Deus dará. E, portanto, nu, com a mão na frente, outra atrás, completamente despido, ansiosos, ansiando, sem saber pelo quê. Porque aquelas pessoas que se perdem das orientações que podem guiá-lo, ficam perdidas no meio do caminho. Então, essa é um conselho interessante, importante, dado pelo protetor espiritual aqui, que nos escreve, e ele vai desenvolvendo essa mensagem, nos dando a compreensão de o que pode acontecer àquele que se afasta das leis divinas. Na questão 649, nós vamos encontrar aqui, quando Kardec pergunta assim, encontrando aqui a questão, 649, Kardec pergunta, que está na Lei de Adoração, no capítulo 2, finalidade da adoração. Mas a questão nos diz o seguinte: em que consiste a adoração? Olha a resposta eu trouxe essa questão para vocês, para que vocês possam observar a resposta do Espírito da Verdade. É a elevação do pensamento a Deus. A adoração é a elevação do pensamento a Deus. Assim responde o Espírito da Verdade. Pela adoração, o homem aproxima de Deus a sua alma. Veja bem. Aproximar-se, precisamos entrar no estado de adoração para nos aproximar de Deus. Nos aproximar, nós, a nossa alma, do Pai Criador de todas as coisas. Porque esta conexão nos garante não nos perder no caminho. E foi por isso que eu trouxe essa questão para vocês. Porque a 650, também nesse sentido, está nos dizendo, por exemplo, quando Kardec pergunta: a adoração é o resultado de um sentimento inato ou produto de um ensinamento? E o Espírito da Verdade diz: sentimento inato, como da divindade. A consciência de sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que o pode proteger. Então, existe dentro de cada um de nós, filhos de Deus, homens já dotados de uma razão, do elemento definidor desta humanidade, né? A razão, a capacidade de pensar e refletir, que os nossos irmãozinhos mais inferiores, os animais, não possuem, e que é o que nos separa, né, dos animais. Mas o homem, ele, dotado dessa capacidade de raciocinar, ele traz dentro de si algo que está inato, que nasce com ele, que é justamente o entendimento da divindade. O entendimento de que existe algo que pode lhe proteger e que ele deve se curvar, então, diante desta proteção. Assim,
Na 651, o Kardec, aprofundando, né, o tema, diz assim: houve espíritos desprovidos de todo sentimento de adoração, e aqui o Espírito da Verdade, de novo, nos esclarece: não, porque jamais houve povos ateus. Então, todos nós nascemos com esse sentimento de que existe um ser superior, algo superior que nos protege. Todos compreendem que há acima deles um ser supremo. E na 652 também continua dizendo: pode-se considerar a adoração como tendo sua fonte na lei natural? E assim, o Espírito da Verdade responde: ela faz parte da lei natural, porque é o resultado de um sentimento inato no homem, aquilo que nasce com o homem. A adoração é a conexão do homem, da alma, a Deus. Então, por isso a encontramos entre todos os povos, embora sob formas diferentes. Essa compreensão de que existe algo superior, encontramos aqui, o Espírito da Verdade chama a atenção, encontramos em todos os povos, embora de forma diferente, porque cada povo tem uma cultura, uma forma de agir, de perceber o mundo em que vive. Pois bem, eu trouxe essas questões aqui, analisando as afirmativas do irmão Jeremias. E aqui nós podemos continuar com o segundo parágrafo, quando ele nos diz assim: perseverar no bem é, pois, cuidar primeiro das coisas espirituais, sabendo que todas as outras coisas serão acrescentadas. Olha, minha gente, essa afirmativa, nós podemos encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 33. Nós podemos encontrar no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 31. Podemos encontrar no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 27. Por exemplo, Lucas nos diz: buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. João nos diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. E Mateus: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, aqui neste segundo parágrafo, o irmão Jeremias está nos chamando a atenção para as coisas espirituais. Primeiro, as coisas espirituais. Com base aqui no Evangelho, nós podemos verificar as orientações do Cristo nesse sentido, assim como do benfeitor espiritual. E ele aqui nos chama a atenção para um fato importantíssimo. O cumprimento exterior dos deveres com a família, com a sociedade, é virtude que até os mais incrédulos podem exercer. O culto exterior com palavras bonitas de fé, de louvor e adoração, até o incauto manifesta. Aqui, o benfeitor espiritual está nos chamando a atenção que devemos buscar primeiro as coisas do espírito, porque as demais, as coisas que vamos precisar na nossa vida, diante das vicissitudes da matéria, diante do cotidiano, da experiência reencarnatória, nós vamos precisar de ter esta bagagem espiritual para podermos viver a experiência material sem nos perdermos. Mas buscar esse equilíbrio espiritual, esta bagagem, ter essa bagagem espiritual, é algo que tem que ser verdadeiro, porque não adianta ser da boca para fora, porque ter esse tipo de preocupação os incrédulos também têm, né? Os incautos aqui, como o irmão está nos falando. O culto exterior com palavras de fé, de louvor e adoração, até o incauto manifesta, né? Então, nós precisamos, de verdade,
entender, buscar, sentir o que vem do Espírito, porque nós somos espíritos. O que vem de Deus, porque nós somos espíritos. O que concerne ao Espírito, porque nós somos espíritos vivendo uma experiência material. Nós não somos matéria, não somos carne. Somos espíritos vivendo uma experiência material aqui, com relação a este mundo, neste mundo de provas e expiações. Bom, no terceiro parágrafo, aqui, o irmão está nos falando. As emoções felizes vêm da beleza das coisas verdadeiramente espirituais. As emoções felizes vêm da beleza das coisas verdadeiramente espirituais. Por isso, nós não podemos dizer que estamos absorvendo o conhecimento espiritual se nós não estamos fazendo de coração, não estivermos fazendo de coração. Porque as emoções felizes, elas vêm da beleza das coisas verdadeiramente espirituais. Alcança quem não se perde do foco. Quem alcança esta beleza, esta emoção feliz? Quem não se perde do foco. Quem não vive procurando rotas alternativas para fugir daquilo que é essencial e verdadeiro, se desviando do caminho certo. Se ele aqui nos fala, estamos no Pai e fomos escolhidos pelo Pai para a santidade, optar por conta própria ou influenciado por terceiros, por outra coisa que nos desvie do caminho que o Pai traçou para cada um de nós, do caminho traçado que a cada um deu para que se aproximasse dele, é desatino. É tristeza da alma que se torna vazia, é loucura. Ora, meus irmãos, aqui no capítulo 3, lei divina ou natural, né? Quando nas questões, voltando aqui, só para nos lembrar aqui das questões 614, por exemplo, 615, quando o Espírito, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade, a lei de Deus é eterna? E ele responde, é eterna e imutável, como o próprio Deus. Na 614, eu li primeiro a 615, mas a 614 nos diz assim, Kardec pergunta, o que se deve entender por lei natural? E o Espírito da Verdade responde, a lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Vejam bem o que ele diz aqui. A lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Então, é isso que o irmão está aqui nos falando, o nosso benfeitor espiritual. Ele está nos falando assim, se estamos no Pai e fomos escolhidos pelo Pai para a santidade, optar por conta própria ou influenciado por terceiros, por outra coisa que nos desvie do caminho que o Pai traçou para cada um de nós, do caminho traçado que a cada um deu para que se aproximasse dele, é desatino. Então, nós estamos sob a égide de leis perfeitas, como o próprio Deus, imutáveis como o próprio Deus, leis perfeitas, que nos conduz. Esse é o caminho da santidade. Esse é o caminho da perfeição. Esse é o caminho do crescimento espiritual. Nós estamos fadados ao crescimento, ao progresso, através do trabalho. Então, se nos desviamos daquilo que é perfeito, imutável, pode nos conduzir e nos conduz, pode não, nos conduz à verdadeira felicidade, nós estamos cometendo um desatino. Aqui o nosso protetor espiritual está aqui nos falando. É tristeza da alma que se torna vazia à medida que nos afastamos daquilo
que o Criador nos deu como base de existência, nos tornamos vazios. É loucura, afirma aqui o irmão Jeremias. É sabido, nós temos aqui, por exemplo, antes de lermos o parágrafo 4º, eu trouxe aqui também para vocês, por exemplo, a questão 636, que nos diz assim, a questão 636, ela nos deixa bem claro que, por exemplo, quando Kardec pergunta, o bem e o mal são absolutos para todos os homens? Aí, o Espírito da Verdade responde, a lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende, sobretudo, da vontade que se tenha de fazê-lo. Olha o nosso livre-arbítrio aí, determinando o nosso comportamento, não é? Então, depende da nossa vontade, seguir o caminho traçado pela divindade, sem ser fantoche, sem ser marionete, muito pelo contrário. O caminho traçado pela divindade, por Deus, é o caminho do conhecimento, é o caminho da compreensão, da sabedoria, do entendimento, da verdade. Então, quando depende de nós seguir este caminho, a porta estreita, ou preferir um caminho vazio, porque mundano, porque sem base para a existência de um espírito, que vive uma experiência material, mas que não é matéria, como nós já dissemos. E aqui o Espírito da Verdade continua dizendo, na questão 636, diz assim, o bem é sempre bem, e o mal sempre mal. Qualquer que seja a posição do homem, a diferença está no grau de responsabilidade. O bem é sempre bem, e o mal é sempre mal. Meus irmãos, em civilizações avançadas intelectualmente, de forma que o avanço técnico ele também se dá. Essas civilizações, elas têm uma tendência, por uma boa parte da humanidade, de confundir o bem com o mal, ou de achar que está certo tudo que está errado, de explicar o errado, justificando o erro e o colocando como opção para a existência das pessoas, para o comportamento das pessoas, melhor dizendo. São civilizações, o avanço do conhecimento, ele vai do conhecimento científico, do conhecimento técnico, tecnológico, ele proporciona aos desavisados vamos dizer assim, colocar no mesmo parâmetro o bem e o mal e justificar o comportamento negativo para justificar os ganhos materiais, os interesses pessoais, a falta de força de vontade de agir lutando contra si mesmo, contra as enfermidades espirituais, contra as suas deficiências ligadas à vida mundana, a preguiça e a inércia são elementos que preponderam nesse tipo de comportamento. Então, quando o Espírito da Verdade diz aqui que a lei de Deus é a mesma para todos, ele está dizendo que todos devem fazer o mesmo esforço para seguir o bem, para não fazer o mal, para realizar aquilo que conduz à felicidade de si e do próximo. Então, mas o mal depende, sobretudo, da vontade de que se tenha de fazê-lo. Então, depende sempre da nossa compreensão, da nossa percepção e
Nesse sentido, as questões 642, 643 também o Espírito da Verdade se posiciona, porque aqui Kardec pergunta: será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? E o Espírito responde: não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de ser feito, deixou de fazer. Então, cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Então, nossas atitudes não estão escondidas aos olhos de Deus. Estamos sendo vigiados. O Senhor conta com os seus ministros, os seus anjos, os espíritos superiores, os protetores espirituais, os anjos da guarda, que estarão colaborando com a obra divina, e nós estamos sendo vigiados porque nós somos energia, inteligência que vibra, e essa vibração, ela é captada pelo universo e pelo sistema divino, digamos assim, pelas suas leis. Então, a 643 nos diz: há pessoas que, por sua posição, não têm possibilidade de fazer o bem, e aqui o Espírito da Verdade responde: não. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta não encontra jamais a ocasião de praticá-lo. Meus irmãos, esta é uma verdade insofismável, trazida aqui pelos Espíritos, pelo Espírito da Verdade, e aqui o benfeitor espiritual que nos traz essa mensagem, no quarto parágrafo diz assim: é sabido dos antigos essa verdade, que os súditos dos infernos cativam facilmente os pecadores e as pessoas fracas, sem personalidade definida, lhes desviando aos poucos do caminho que Deus preparou para cada uma, as lançando nos abismos profundos da perdição infeliz. Meus irmãos, vejam bem, no João, no capítulo aqui 14, versículo 23, nos diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Vejam o que João está aqui nos dizendo. Se alguém me ama, então todos nós, Jesus nos ensina que o amor, a conexão com o sagrado, a adoração a Deus, que é a conexão com o divino, vai fazer com que sintamos cada vez mais, à medida que ampliamos a nossa consciência, que nós somos habitados por uma força superior, que é a força divina. Jesus aqui deixa claro: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Guardará a minha palavra no seu coração, no seu pensamento, na sua mente. E meu Pai o amará, porque é de verdade. E viremos para ele. Viremos para ele todo aquele que adorar a Deus em espírito e verdade, terá sua presença cada vez mais firme, mais forte em sua vida. E aí não faltará inspiração, não faltará proteção. Você estará calçado pelas forças divinas. E você não terá motivo para escolher o que é ruim. Será protegido, porque será
sempre avisado daquilo que pode lhe prejudicar. Será inspirado. Então, por isso, Jesus disse: e viremos para ele e faremos nele morada. A nossa casa deve ser a morada do Senhor. A nossa casa, o templo que somos para habitar o Espírito Santo, como Paulo nos esclarece. E também aqui em Paulo, em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? Meus irmãos, veja como é unânime entre os discípulos, os profetas, e todos aqueles que seguiram o Cristo, a perfeita orientação sobre que a divindade, criadora de todas as coisas, habita cada um de nós. Somos templo do Espírito. Emmanuel nos diz aqui, no livro Fonte Viva, numa mensagem no capítulo 30, que tem um título Educa, ele diz assim: também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós quanto estamos em Deus. Meus irmãos, isso é muito forte. Mas para que a luz divina se destaque das trevas humanas, Emmanuel nos fala, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Ele nos diz isso e nos diz assim: interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes do nosso acrisolamento. Educa, é um conselho que ele dá, e transformarás a irracionalidade em inteligência. A inteligência é a humanidade, e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Veja bem o que aqui o irmão Jeremias está, nesta mensagem, nos chamando a atenção. Edifica, é como Emmanuel falou, e eu estou aqui fazendo a ponte de ligação com o que nosso benfeitor espiritual aqui está nos dizendo na mensagem dos irmãos Vozes. Ele está nos dizendo que nós precisamos nos edificar para que o Espírito de Deus esteja sempre presente em nós. Porque nós, como o irmão está falando aqui, estamos no Pai e fomos escolhidos pelo Pai para a santidade. Imaginem, meus irmãos, estamos no Pai, como o Pai está em nós. Esta é uma informação muito forte do nosso benfeitor espiritual, Emmanuel. E aqui, o irmão está nos chamando a atenção para aqueles que buscam caminhos, se afastando de Deus e se perdendo nesse caminho, se iludindo por terceiros, por influências negativas. Porque aqui ele diz, é sabido dos antigos essa verdade, que os súditos dos infernos cativam facilmente os pecadores e as pessoas fracas, pecadores, pessoas fracas. Por isso é que precisamos nos fortalecer no bem,
Precisamos nos edificar no bem para não sermos pecadores, nos desviando por coisas simplórias, simples, pequenas, insignificantes, mas se praticadas, se tornam gigantes em nossos pecados, em nossos erros. Sem personalidade definida, precisamos nos orientar pela base cristã, por uma base verdadeira, que leve o indivíduo a amar o seu próximo, a respeitar o outro e a construir, assim, uma sociedade em que todos tenham os mesmos direitos de viver, de pensar, de agir, porque será uma sociedade formada por pessoas de bem. Então, aqui, essas influências, o irmão está nos dizendo, desviando aos poucos do caminho que Deus preparou para cada uma de suas criaturas, as lançando nos abismos profundos da perdição infeliz. Irmãos, no capítulo, aqui no livro dos médiuns, nós vamos encontrar aqui no capítulo 24, né? Nas questões 262 a 267, nós vamos encontrar uma definição importante para espíritos, para entendermos as influências dos espíritos bons e espíritos maus. Então, por exemplo, como é que você vai compreender a presença de um espírito bom ou um espírito mau? Acima de tudo, eu vou dizer para vocês, e está aqui no livro dos médiuns, pela vibração. A vibração é grande definidora do que você é. E aqui o livro dos médiuns nos diz assim, na questão 262, se não se dá o mesmo com a distinção entre os espíritos bons e maus. Sua individualidade pode ser-nos indiferente, mas a sua qualidade jamais. Relendo. Se a perfeita identificação dos espíritos é, em muitos casos, uma questão secundária, sem importância, não se dá o mesmo com a distinção entre os espíritos bons e maus. Sua individualidade pode ser-nos indiferente, mas a sua qualidade jamais. Em todas as comunicações instrutivas, é sobre esse ponto que devemos concentrar nossa atenção, pois só ele pode nos dar a medida da confiança que podemos ter no Espírito manifestante, seja qual for o nome que se apresente. Aqui, na questão 262, Kardec está falando sobre a orientação iluminativa dos espíritos, que dá importância de analisar a mensagem dos espíritos, e que é possível compreender a sua qualidade, a categoria deste espírito, se ele é bom ou mau, a partir do que ele escreve, suas palavras, dos seus pensamentos. Então, aqui na 267, fazendo um resumo de parte do capítulo, nós vamos encontrar aqui no item 2, julgamos os espíritos pela sua linguagem e suas ações. As ações dos espíritos são os sentimentos que eles inspiram e os conselhos que dão. Então, meus irmãos, é a vibração do espírito que vai nos dizer se ele
é um bom influenciador ou um mau influenciador. Mas, muitas vezes, e é importante compreendermos, que o mal, ele não aparece feio, ele não aparece triste, ele não se apresenta fúnebre, ele se apresenta alegre, ele se apresenta divertido, ele se apresenta solidário. Aqui, no livro dos médiuns, nós aprendemos que as palavras, os pensamentos, as ações do espírito determinam quem ele é. E é por isso que precisamos analisar sempre o que eles nos dizem. Então, eles podem chegar alegres e você dizer, é um espírito bom. Eles podem chegar felizes, satisfeitos, solidários, e você vai dizer, é um espírito bom. Mas, ao longo da sua convivência, você tem que prestar atenção para onde é que ele está te levando, para onde é que ele está te conduzindo, o que é que ele está te oferecendo, porque ele pode estar te levando a um vício. E por ele ter sido tão agradável, você acredita que está indo tudo bem, que está tudo bem. E você se perde no caminho. E para esta questão, o irmão Jeremias aqui deixa um conselho extraordinário. Ele nos diz assim: a salvação é pessoal, cada um dará conta de si. Então, cuidado com a má influência que lhe tirará o tapete e não lhe oferecerá chão onde pisar. Uma observação. Vejam bem, meus irmãos, quão grande é esta revelação. O influenciador maligno que habita parasitando descomprometidos com o espiritual, habita parasitando descomprometidos, pessoas descomprometidas com o espiritual, desaparece da sua vítima após apoderar-se da sua alma mortal. Então vejam bem, aquele engraçadinho, aquele bonitinho, aquele solidário, aquele boa praça, aquele alegre que lhe conduz a comportamentos efetivamente negativos, que lhe desvia, que lhe influencia, ele enche você de vícios e depois que você está dependente, já estragou sua vida, está perdido, vivendo no vazio, deixou as orientações dos seus pais, deixou a orientação da sua família, deixou a orientação da sua igreja, deixou a orientação da sua doutrina, ele vai embora e deixa você sozinho, perdido, com aquele tipo de comportamento que você passou a ter. Porque você não estava atento, você estava fraco, você estava desprovido de sua própria vontade, seguindo qualquer pensamento que pudesse lhe tirar daquela mesmice, daquele cotidiano difícil de enfrentar, porque você estava enfrentando você mesmo, mas você estava bem orientado, estava bem servido, estava protegido, e se desprotegeu, seguindo influências malignas, maléficas, influências que tiraram você completamente da orientação divina. Meus irmãos, aqui, o irmão Jeremias
dos Irmãos Vozes, uma mensagem de 2 de fevereiro de 2024. Pois bem, nós estamos então encerrando este momento de reflexão, rogando ao Senhor que nos permita uma outra oportunidade e também nos dê a cada dia mais força, mais coragem para viver os desafios que se apresentam em nossa existência e que possamos seguir. Meus queridos, até uma nova oportunidade, fiquem com Deus. Que Jesus abençoe a todos neste momento e sempre. Muita paz. Nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo,